Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. O Presidente da República, faz saber a Congresso Nacional, decreta sancionando a seguinte lei. Lei Orgânica da Assistência Social, capítulo 1, das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A assistência social tem por objetivos: inciso 1, a proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente: a linha A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A linha B, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. A linha C, promoção da integração ao mercado de trabalho. A linha D, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a linha E, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria sua manutenção ou de tê-la provida por sua família. Inciso 2. A vigilância socioassistencial que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades de ameaças, de vitimizações e danos. Inciso 3. A defesa de direitos que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo-se mínimos sociais e provimento de condições para atender contingentes sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Artigo 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Parágrafo 1º. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional da Assistência Social, CNAS, de que traz os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 2º. São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados, prioritariamente, para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que traz os incisos 1 e 2 do artigo 18. Artigo 3º. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados, prioritariamente, para a defesa e a efetivação dos direitos socioassistenciais,
construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, e respeitar as deliberações do CNAS, que traz os incisos 1 e 2 do artigo 18. Capítulo 2 dos princípios das diretrizes. Seção 1 dos princípios, artigo 4º. Assistência social rege pelos seguintes princípios. Inciso 1. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Inciso 2. Universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Inciso 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória da necessidade. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Inciso 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Seção 2 das diretrizes. Artigo 5º. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e o comando único das ações em cada esfera de governo. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Capítulo 3 da Organização e da Gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área de assistência social foi organizada sob a forma de um sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Inciso 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas e projetos e benefício social na forma do artigo 6º C. Inciso 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações da assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão, respeitar as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e, inciso 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito do SUAS tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, com base na organização, o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 4º. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Parágrafo 5º. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de suas unidades públicas e estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS.
Artigo 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica. O conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2. Proteção social especial. Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção das famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Artigo 6º-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitada a especificidade de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Inciso 2. Inscrever-se em Conselho Municipal ou Distrito Federal, na forma do artigo 9º. Inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para execução, garantido o financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto do parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo órgão gestor local de assistência social. Artigo 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinados à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e às prestações de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. Os CREAS do CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas de proteção social especial. Parágrafo 3º. O CRAS e o CREAS são unidades públicas estaduais, unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Artigo 6º-D. As instalações do CRAS e do CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.
Artigo 6º os recursos do cofinanciamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme o percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovados pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos de modalidade de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários conforme deliberações do CNAS. Artigo 6º fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Parágrafo 1º. As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CAD Único nas unidades públicas registradas para os 1º e 2º artigo 6º C desta lei ou nos termos do regulamento por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A inscrição no CAD Único é obrigatória para acesso a programas sociais do Governo Federal. Artigo 7º. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que trata o artigo 17 desta lei. Artigo 8º. A União, os Estados Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9º. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município ou no mesmo estado, em mais de um município no mesmo estado, ou em mais de um estado ou Distrito Federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 3º revogado. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo à coordenação e às normas gerais da esfera federal e à coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 12. Compete à União, inciso 1, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2, cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão e os serviços, os programas e os projetos de assistência em âmbito nacional. Inciso 3, atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4, realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social
e assessorar os estados, federal e municípios para o seu desenvolvimento. Artigo 12A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento A. Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal, da implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS e, inciso 3, calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, são considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, de forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Artigo 13. Compete aos Estados. Inciso 1. Destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas, os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Inciso 3. Atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Inciso 4. Realizar monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Artigo 14. Compete ao Distrito Federal, inciso 1, destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo
Artigo 15. Compete aos municípios, inciso 1, destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso 2, efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3, executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com a organização sociedade civil. Inciso 4, atender as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5, prestar o serviço assistencial de que trata o artigo 23 dessa lei. Inciso 6, cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em outro local. Inciso 7, realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil são: inciso 1, Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 2, Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 3, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 4, Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício suas atribuições. Artigo 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão superior, deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, entre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é presidido por um dos seus integrantes, eleito entre seus membros, para mandato de 1 ano, permitido a única recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social contará com a Secretaria Executiva, qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os conselhos, de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, Distrito Federal e município mediante lei específica. Artigo 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 1. Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços, natureza pública e privada, no âmbito da assistência social. Inciso 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Inciso 4. Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas com beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Federal. Inciso 5. Zelar pela efetivação dos sistemas descentralizados e participativos de assistência social. Inciso 6. A partir da realização da segunda Conferência Nacional de Assistência Social em 97,
convocar, ordinariamente, a cada 4 anos, a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Inciso 7, vetado. Inciso 8, apreciar e aprovar a proposta orçamentária de assistência social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 9, aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, consideração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 10, acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados. Inciso 11. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Inciso 12. Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. Inciso 13, elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 14, divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e respectivos pareceres emitidos. Parágrafo único, revogado, em 2009. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional da Assistência Social. Inciso 1. Coordenar e articular as ações no âmbito da assistência social. Inciso 2. Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, para, além de padrões de qualidade da prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Inciso 3. Prover recursos para pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos em lei. Inciso 4. Elaborar e encaminhar proposta orçamentária de assistência social em conjunto com as demais seguridade social. Inciso 5. Propor os critérios de transferência dos recursos que trata esta lei. Inciso 6. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social na forma prevista nesta lei. Inciso 7. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, relatórios trimestrais e anuais de atividade e de realização financeira dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às entidades e organizações de assistência social. Inciso 9. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Inciso 10. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises das necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso 11. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social em articulação com estados e municípios e Distrito Federal. Inciso 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso 13. Expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos no Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, assumir os indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no Cadastro do Sistema Único de Saúde, SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo.
Capítulo 4. Dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1. Do benefício de prestação continuada, ou BPC. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto e os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Parágrafo 2º. Para efeito da concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual tem interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas. Parágrafo 3º. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo, pessoa com deficiência, pessoa idosa, com renda familiar mensal per capita ou inferior a um quarto salário mínimo. Inciso 1, revogado. Inciso 2, vetado. Parágrafo 4º. O benefício que traz esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo de assistência médica ou de pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo 5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício da prestação continuada. Parágrafo 6º. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da eficiência e do grau de impedimento que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais no Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Parágrafo 7º. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurada de forma prevista em regulamento o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. Parágrafo 8º. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando os seus demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. Parágrafo 9º. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins do cálculo da renda família per capita a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 10. Considera-se impedimento de longo prazo, pelos fins do parágrafo 2º deste artigo, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme o regulamento. Parágrafo 11-A. O regulamento de que trata o parágrafo 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no parágrafo 3º deste artigo para até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b desta lei. Parágrafo 12. São requisitos para a concessão a manutenção e revisão do benefício de inscrições no CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD único, conforme previsto em regulamento. Parágrafo 13. Apenas indica para verificar a MP 871/2019. Parágrafo 14. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda que se refere ao parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei. Artigo 20-A, revogado em 2021. Artigo 20-B. Na avaliação dos elementos probatórios da condição de miserabilidade e situação de vulnerabilidade que trata o parágrafo 1º do artigo 20 desta lei, são considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar per capita de que trata o parágrafo 11-A do artigo.
Inciso 1, grau de deficiência. Inciso 2, dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas da vida diária. E inciso 3, comprometimento do orçamento nulo familiar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 20, nesta lei, exclusivamente com gastos médicos, tratamento de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamento do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Parágrafo 1º. A ampliação de que trata o caput desse artigo correrá na forma de escalas graduais definidas em regulamento. Parágrafo 2º. Aplica-se à pessoa com deficiência os elementos constantes nos incisos 1 e 3 do caput desse artigo e à pessoa idosa os constantes nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. O grau de deficiência de que trata o inciso 1 do caput desse artigo será aferido por meio de instrumentos de avaliação biopsicossocial observados nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do parágrafo 6º do artigo 20 e do artigo 40b desta lei. Parágrafo 4º. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gasto que traz o inciso 3 do caput desse artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho e do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias, exclusivamente com as finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que gastos efetivos ultrapassam os valores médios. Artigo 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe derem origem. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput ou em caso de morte do beneficiário. Parágrafo 2º. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. Parágrafo 5º. O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento. Artigo 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Parágrafo 1º. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação de deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21. Parágrafo 2º. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Seção 2. Dos benefícios eventuais. Artigo 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.
Parágrafo 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo são definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O CNAS, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida da disponibilidade orçamentária das 3 esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser acumulados com aqueles instituídos nas leis 10.954, 29 de setembro de 2004 e 10.458, de 14 de maio de 2002. Seção 3 dos serviços. Artigo 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observam os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. Parágrafo 2º. Na organização do serviço de assistência social, serão criados programas de amparo, entre outros. Inciso 1. As crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e na Lei 8.069, que é o ECA. Inciso 2. As pessoas que vivem em situação de rua. Seção 4 dos Programas de Assistência Social. Artigo 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas de que trata esse artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Artigo 24-A. Fica instituído Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada nos CRAS, por meio de trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. O regulamento definirá as diretrizes e procedimentos do PAIF. Artigo 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEFI, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. Parágrafo único. O regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAEFI. Artigo 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que no âmbito do SUAS
compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. Parágrafo 1º, o PET tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados com a participação da sociedade civil e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Parágrafo 2º, as crianças e adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com a devida identificação nas situações de trabalho infantil. Seção 5 dos projetos de enfrentamento da pobreza. Artigo 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida e a preservação do meio ambiente e sua organização social. Artigo 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. Seção 6. Do auxílio inclusão. Artigo 26-A. Terá direito à concessão do auxílio inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente, inciso 1, receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 desta lei, e passe a exercer a atividade, a linha A, que tem remuneração limitada a 2 salários mínimos, e a linha B, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados Federais e dos municípios. Inciso 2. Tem inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do auxílio inclusão. Inciso 3. Tem inscrição regular no CPF. E, inciso 4, atenda a seus critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita, exigida para acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido, nos termos do inciso 1 do caput deste artigo, meio de requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário. Inciso 1. Que tenha recebido benefício de prestação continuada nos últimos 5 anos, imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e, inciso 2, que tenha tido benefício suspenso nos termos do artigo 21-A desta lei. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado para o cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Parágrafo 3º. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata os parágrafos 3º e 11-A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção de benefício de prestação continuada, concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Parágrafo 4º. Para os fins de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, serão desconsideradas. Inciso 1. As remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e, inciso 2, as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio, supervisionado e de aprendizagem.
Artigo 26b. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo único. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21-A desta lei. Artigo 26c. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com pagamento de: inciso 1, benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 desta lei; inciso 2, prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social ou, inciso 3, seguro-desemprego. Artigo 26D. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário: inciso 1, deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou, inciso 2, deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Artigo 26-E. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento do abono anual. Artigo 26-F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio inclusão e ao INSS sua operacionalização e pagamento. Artigo 26-G. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros e do auxílio inclusão, de que trata o artigo 26-A desta lei, com dotações orçamentárias existentes. Parágrafo 2º. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução das desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 26-H. No prazo de 10 anos, contados da data da publicação desta seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 25-G desta lei, com vista ao seu aprimoramento e ampliação. Capítulo 5 do Financiamento da Assistência Social. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, FUNAC, instituído pelo Decreto 91.970, 22 de novembro de 85, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 90, transformado em Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Artigo 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Parágrafo 1º. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social sob a orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º.
o Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Parágrafo 3º. O financiamento de assistência social do SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios dessa política. Artigo 28A, revogado em 2019. Artigo 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, à medida em que se forem realizando as receitas. Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previsto no artigo 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. Artigo 30. É condição para os repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos que trata esta lei a efetiva instituição e funcionamento de: inciso 1, Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil; inciso 2, Fundo de Assistência Social com orientação e controle respectivos Conselho de Assistência Social; inciso 3, Plano de Assistência Social. Parágrafo único. É ainda condição para a transferência de recursos do FNAS aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 99. Artigo 30-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política de assistência social do SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuados à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme o artigo 204 da Constituição Federal, caracterizam-se como despesa pública com Seguridade Social, na forma do artigo 24 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 30-B. Caberá ao ente federado, responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social, o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Artigo 30-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma do regulamento. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Capítulo 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.
Artigo 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar o projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. Parágrafo 1º. O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferência de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal. Parágrafo 2º. O ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social. Artigo 33. Decorrido o prazo de 120 dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social CNSS, revogando-se em consequência os decretos-lei nº 525 e 657, respectivamente de 38 e de 43. Parágrafo 1º. O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar que não haja solução de continuidade. Parágrafo 2º. O acervo do órgão de que trata o caput será transferido no prazo de 60 dias para o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos das entidades e organizações de assistência social, observado o disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nesta lei no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do governo federal, na forma de ser estabelecida em regulamento. Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em caso de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de pagamento, de fiscalização, dentre outros aspectos. Artigo 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. Artigo 37. O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação de documentação necessária, devendo seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. Artigo 38, revogado em 2011. Artigo 39. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS,
poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no parágrafo 3º do artigo 20 e caput do artigo 22. Artigo 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos artigos 20 e 22 desta lei, extingue-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e o auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme disposto na Lei 8.213, em 24 de julho de 91. Parágrafo 1º. A transferência dos benefícios do sistema previdenciário para assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. Parágrafo 2º. É assegurado a maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 95, desde que atenda alternativamente os requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2 ou 3 do parágrafo 1º do artigo 139 da Lei 8.213/91. Artigo 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos artigos 22, 24C e 25 desta lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar quando cabível. Artigo 40-B. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, sobre a pessoa com deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composto por avaliação médica e avaliação social realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. Artigo 40-C. Os eventuais débitos dos beneficiários decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios nos termos do regulamento. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 42. Revoga as disposições em contrário. Brasília, 7 de dezembro de 93. Itamar Franco, presidente.